Você abre seus olhos despertando para o mundo, mas não como espectador, mas como protagonista. Um filhote de leopardo africano recém-chegado ao palco mais implacável do planeta, a savana. O ar desse local é quente e úmido, saturado de cheiro de sangue fresco misturado à terra. Seus pulmões frágeis se enchem pela primeira vez enquanto você, cego e trêmulo, procura o calor da mamãe. Ao lado, seu irmão, nascido minutos antes, solta um miado suave. Em poucos meses, esse ruído será digno de um predador. A mãe, exausta, mas hipervigilante, parece gritar para o mundo: "Estes são meus genes, ninguém mexe." Gestar 2 filhotes por cerca de 100 dias drenou as reservas de gordura que ela levou meses para construir. Precisa caçar logo ou o leite secará. E quem deixa de produzir leite numa savana de cuspe e pólvora assina a sentença dos seus pequenos filhotes. Então ela sai e deixa os filhotes escondidos entre as rochas e o mato. Precisa ser rápida e contar com a sorte para que quando voltar seus filhos continuem com vida. A mãe leopardo mal tem tempo de comer e fareja cheiro de hienas. Seus filhotes estão em perigo. Ela precisa fazer alguma coisa. Você e seu irmão estão dormindo e nem se dão conta do que está prestes a acontecer. Ela precisa salvar pelo menos um de vocês. Escolher filhotes é um pesadelo de qualquer mãe. Porém, a savana não aceita voto de misericórdia. Ela apanha o primeiro irmão, mas a distância até a próxima moita segura é longa. As hienas estão se aproximando, o tempo está acabando. Ela solta o filhote, dá meia volta, agarra você, justo você, e dispara. O vento apita nos seus ouvidos enquanto balança entre os dentes maternos. O pequeno corpo do irmão fica para trás, abandonado ao destino amargo. 3 amanheceres depois, vocês estão em um novo território. Outro amontoado de rochas, mato e raízes. Aqui também não há luxo, mas as hienas ficaram para trás. A mãe caça durante a madrugada, traz carne para complementar o leite, cuja gordura já empedra no seu estômago faminto. Durante o dia, ela se ausenta. Você dorme, treme, sonha com a vibração das patas dela chegando. A inocência de um leopardo dura apenas 6 semanas. Quando você finalmente abre os olhos, enxerga o mundo pela primeira vez. Bolinhas escuras que mudarão para âmbar ou verde na adolescência. Em poucos dias você conseguirá enxergar com nitidez. Por agora, só precisa ter paciência. Logo, suas patas traseiras enrijecem e você ensaia passos trôpegos. Agora, apenas trate de aprender a andar. Algumas semanas depois, falamos sobre correr. Mais uma noite, ela vai à caça. E dessa vez não volta às pressas. Ela entra devagar, carregando algo. É carne. Dessa vez, você sente sua boca salivar. É a primeira vez que carne parece mais interessante do que leite. Meses escorrem e você passa de 700 gramas para 15 quilos. O pelo ganha rosetas negras bem definidas. Novos conhecimentos devem ser inseridos em sua rotina. A mãe decide que já é hora da graduação. O módulo, caça imersiva. O cenário, uma clareira onde um javali juvenil passa despreocupado. Ela se posiciona a favor do vento. Você copia. Vocês disparam 2 tiros silenciosos. O javali tenta fugir, mas sente a gravidade dobrar quando 80 quilos combinados de felino acertam-lhe o lombo. O primeiro gole de sangue que escorre na sua língua provoca um curto-circuito de dopamina. É como se toda a savana coubesse ao sabor metálico. A mãe recua, permite que você rasgue a carne quente. A lição está dada. Quem mata, come. Quem hesita, vira história de hiena. Chega o primeiro aniversário. Agora seus dentes caninos têm 4 centímetros, capazes de perfurar couro de alguns animais. A mãe muda o script. Começa a demorar mais para deixar você tocar na carcaça. Passa a rosnar com você quando tenta segui-la. É rito de passagem.
Ela não quer que você pereça na adolescência por incompetência. Parece frieza, mas ela está te preparando para encarar a savana sozinho. Na terceira noite faminto, você decide tentar. Espreita um oribe que se alimenta e ainda não viu você. O vento sopra a seu favor, ocultando sua posição. Ajusta a posição das patas, flexiona os joelhos e então dispara. Consegue cravar dentes no animal, porém subestima a presa e ela escapa. Eu sei, você está frustrado. Só que a fome não negocia. Horas depois, espreita outro. Dessa vez, aprende e segura com mais força. Alguns minutos se passam e, fim, você conseguiu e a savana registra seu nome no painel dos predadores independentes. Agora o mapa se abre. Sabe que cada polegada de cheiro de outro leopardo significa batalha ou retirada. Você decide seguir, caminhar com a ilusão de que algum lugar possa ser seguro para se viver. Cruza rios sobre as rochas onde crocodilos do Nilo vigiam, atravessa zonas de savana onde leões preferem cochilar. Tudo isso de forma silenciosa, afinal, você não pode ser visto ou irá virar comida. Finalmente, encontra um quadrante sem assinatura olfativa. É um descampado grande demais e sem fonte de água por perto, mas é seu. Você perfuma troncos com borrifadas de urina forte como amônia. Crava as garras em cascas de caules velhos, deixando código Morse para intrusos. As noites seguintes passam sem alarme. Com 2 anos, seu currículo de caças inclui de impalas a babuínos, e quando a fome aperta, até um porco-espinho você se arrisca a pegar. Mas a dieta dos campeões atrai ladrões. Uma tarde de dezembro, você derruba um impala fêmea adulta de incríveis 45 quilos. O correto seria arrastar a carcaça para cima de uma árvore, mas a fome apertou demais. Então você devora seu almoço e nem vê as hienas malhadas emergirem. Primeiro 2, depois 5, e elas formam um semicírculo. Você ergue os caninos rosnando. 1 passo, 2, avalia. Lutar por carne significa arriscar ser decepado pelos trituradores de ossos mais eficientes do mundo. A lógica vence o orgulho. Você recua e abandona a presa. Dispara rumo a um tronco alto e sobe 8 metros em 4 saltos. De lá, observa as hienas comendo a sua caça. Você só pôde dar 2 mordidas, mas elas acabam com tudo em menos de 2 horas. 3 anos. O território floresce. Pequenos antílopes procriam nos capinzais altos. O córrego sazonal forma poças que atraem roedores e animais menores. Sua musculatura atinge 55 quilos secos, de pura potência. Cicatrizes na bochecha e no ombro contam histórias de encontros com outros machos de sua espécie, porém todos mais jovens que você. As batalhas não serviram nem para que você ganhasse experiência. E nesse momento, você fareja algo. Odor forte de mais um macho leopardo com assinatura hormonal que diz: tenho idade, peso e experiência, e eu quero seu território. Quando finalmente o avista um colosso de 70 quilos, cabeça larga, dentes amarelos pela idade. O ar entre vocês vira campo magnético, uma tensão palpável. Ele desafia e você não recua. Não existe tempo para isso. E finalmente uma batalha real. A luta explode em poeira e rosnados. Vocês se chocam como rochas arremessadas por deuses. Um duelo de estamina e estratégia. No minuto 4, o intruso recua um passo em falso e você aproveita. Investe com sua juventude todos os golpes. E o rival, experiente, decide viver. Some entre arbustos carregando vergonha e feromônio de derrota. Você lambe as feridas, ergue a cabeça e sente orgulho do que está se tornando.
Agora sim você pode dizer que sabe lutar. O território continua sendo seu. 4 anos e meio. Seu reinado consolidou-se em 2 estações de chuva e 2 secas. Agora, outro chamado ecoa nos ossos: a reprodução. Feromônios de fêmea no cio chegam como perfume pesado e encantador. Você investiga, se aproxima e aguarda o convite. Ao se aproximar ainda mais, a fêmea bate a pata na sua cara. Esse teatro é fundamental. Ela está avaliando sua velocidade de reação, checando se você merece transmitir seus genes. Após 5 dias de acasalamentos rápidos de madrugada e com riscos de leões curiosos, o dever biológico está cumprido. Ela some numa nuvem de capim vermelho. Meses depois, dá à luz em uma toca secreta. Você não conhecerá seus próprios filhotes. Na ordem natural dos leopardos, o macho não é babá. Ele apenas vai procurar por mais outra fêmea. Até que numa ronda noturna, sente um cheiro que não surgia há muitos meses. O de leão macho adulto. Pupilas dilatam, sangue corre gelado. Você segue o protocolo dos ancestrais, corre para a árvore mais próxima. Mas o leão não veio por acaso. Talvez ele detectou o cheiro de filhotes da fêmea. Talvez apenas patrulha. A investida dele é flecha de músculo. Quando te alcança, o impacto corta o ar, dor. A maior que você já sentiu, seguida de uma pressão impossível de se escapar. Você contorce e, por puro reflexo, crava suas patas no focinho dele. E, por surpresa, que compra 1 segundo de liberdade. Esse segundo define a sua vida. E então você dispara para a árvore e escala com as últimas reservas de energia que possui. Contudo, o estrago já foi feito. 3 costelas fraturadas, lacerações profundas expondo músculos sob a pelagem. E você sangra muito. A respiração falha enquanto você desce com cuidado da árvore que salvou sua vida e encontra um esconderijo entre rochas, onde talvez vá se tornar o seu túmulo. O cheiro de plasma atrai as faxineiras noturnas. Hienas. Elas rodeiam, examinam, percebem fraqueza. Primeira hiena avança. Você tenta em vão revidar. Está muito ferido. O círculo fecha. Você encara a lua e sabe que esse é o seu fim. A savana devolve tudo em ciclos e esse é o final do seu. Um guia de safari que presenciou a cena ao longe conclui: realmente, nascer como leopardo é uma merda. Quando o primeiro sol invade o horizonte, apenas ossos polidos restam. Hienas seguiram para outro banquete. Abutres descem e limpam o palco. Em uma toca ou entre rochas e matos, a poucos quilômetros, filhotes mamam sossegados, ignorantes da equação macabra da vida que os aguarda. Um dia eles vão explorar a relva dourada, testar caninos em carne viva, desenhar territórios e talvez ouvir o riso de hienas, lembrando que a propriedade na savana nunca é vitalícia. Deixe seu like, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir. Fui! Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais! Eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás.